Bom, boa noite a todos. Agradeço a confiança, posto que é a segunda vez que eu participo no evento da Quarta Nobre, né? Há exatos 15 meses, aproximadamente, eu estive aqui falando de responsabilidade civil. E hoje eu venho falar da arbitragem, mas já confesso que nós teremos um problema, né? Porque eu sou apaixonado pela arbitragem. E, como todo apaixonado, comete erros. Eu realmente, quando conheci a miúde, a arbitragem, não tive como não me apaixonar. Então, os meus excessos, me perdoem, são excessos de um apaixonado. Mas, para começar a falar de arbitragem, e o doutor Viana já até fez uma introdução, né, do que se almeja de um bom tempo para a nossa coletividade, e eu algumas vezes vou me referir como nós, porque o tempo que eu já estou convivendo com o Cresce, não só aqui em São Paulo, nas unidades do interior, eu até fiz um comentário que eu ia pedir uma carteira do Cresce já, que eu já me apresento como da casa, então a portaria já nem pede meu nome, já sabe quem eu sou, então já facilita a coisa. Mas aí eu pergunto, para a gente começar nesse primeiro contato, se alguém aqui conhece alguma coisa de arbitragem, que não seja a de jogo de futebol. Conhece, né? Que bom. Então, naquilo que eu me exceder, por favor, me ajudem, porque, como disse inicialmente, sou um apaixonado. Tá? Então, já tenho certeza que alguns aqui vão corrigir os meus excessos. Uma outra pergunta que eu faço é o seguinte: alguém aqui tem alguma demanda na justiça estatal? Uma ação qualquer, como parte, como interessado, como consequência da atividade que exerce, como gestor de negócios, né? Então, tem alguns aí, pelo menos. Tem, né? Que bom. Que beleza. Precatório. Precatório é tranquilo. O colega já inseriu no testamento, né, que vai deixar para os seus netos, porque receber não vai. Então, pode. O colega está... Olha que maravilha. Bom, tem algum juiz aqui, ex-juiz, né? Então, não corro o risco de ganhar uma representação, porque, em determinados momentos, as tintas serão carregadas. Porque um dos grandes adversários da arbitragem é exatamente a justiça estatal. Já começa por aí. Tá? Então, o que é essa arbitragem, né? E aí, eu começo dizendo, arbitragem é a justiça privada. Quer dizer, então, será que é possível existir algo ou algum local, em algum local, alguma coisa que resolva problemas sem contar com essa máquina do Estado? Uma vez que a gente sempre ouviu que existe o judiciário exatamente para que a dosimetria de interferência na solução dos conflitos não penda para um lado nem para o outro, né? Então, diz que o juiz, ou a justiça, primeiro, né, ela é cega, né? Está até a imagem lá da justiça cega, né? A nossa deusa, né? E para que ela não olhe para um nem para outro, né? E quando decide, aí ela decide com justiça, analisando, entregando a quem de direito, o direito violado, a reparação, enfim. Essa é a teoria. O grande problema é que o Estado, quando ele tirou da mão do particular a capacidade de decidir, os tentáculos do Estado pegaram todos os segmentos. Então, hoje, o Poder Judiciário Estatal ele intervém desde a unha encravada à queda de cabelo em se tratando de conflito de interesse. Então, tudo está na mão do Estado. Né? E o próprio Estado, inclusive, né? O maior credor, o maior cliente do Poder Judiciário é exatamente o Estado, que é quem mal paga, quando paga, que mal contrata, e vai por aí afora. Bom, mas o problema nosso é, será que existe uma solução? Alguém tem aqui na sua atividade administração de imóveis? Temos pelo menos um exemplo. Que bom. 2. Tá. E administra condomínio? Não. Administra condomínio? Não. Mas acho que alguém mora em condomínio aqui, em prédio, não mora? Quando vem... Perdão? Administra condomínio. Ótimo. Temos um exemplo. Mas, quando vem naquele relatório do administrador, né, apartamentos
que não pagaram, em débito ou qualquer coisa, aí a gente que paga religiosamente, sacrificadamente, fala, mas o que é que esse síndico e essa administradora está fazendo que não cobra de quem está devendo? O condomínio hoje, em média, um apartamento aí de 2 dormitórios, um bairro mediano, aí deve estar na faixa de uns R$500. Alguma coisa por volta disso, né, de condomínio. E aí a gente vê lá aquela conta danada, um monte de gente devendo, o zelador, o síndico, né, deve ter alguma coisa com os devedores, porque não cobra, a administradora outro tanto, e a gente está lá sendo lesado. A verdade é um outro lado da coisa. Para entrar com uma ação judicial, tem custo. Custo judicial, as despesas, as taxas judiciais, e custo de contratação do profissional, do advogado. Senão não consegue entrar na justiça. Somado tudo isso, o síndico, a administradora, na verdade, fica lá fazendo figa para que aquele devedor do mês passado também não pague esse mês. Porque aí R$1.000 vai gastar aí R$500, R$600 para cobrar 1.000, mas ainda sobra 400. Quando receber, vamos devagar. Quando ele resolver pagar, aí vai sobrar 400, mas já vai gastar mais 600 daquilo que tinha para receber. E aí nós podemos, para assustar, né? Depois a gente vai mostrar alguma coisa a esse respeito, podemos ficar assustados com uma informação do Conselho Nacional de Justiça que acha, ou que apregoa, como sendo um tempo relativamente bom, 4 anos para decidir uma demanda judicial. Saiu publicado na imprensa recentemente, se eu não me engano, eu até informo o órgão, mas eu vou fazer o comentário. Bom, então veja bem, aquele nosso síndico que a gente xinga, vamos dar uma olhadinha para ele e falar, olha, realmente, ele tem razão. Para cobrar 500, ele não vai gastar 600. Só que 600 ele gasta hoje. E os 500 ele vai receber, se tudo correr bem, em 4 anos. Tá? Essa é a regra. Mas será que existe solução para isso? Se a gente pudesse decidir rápido, aí tinha solução, poxa vida. Ninguém aqui está brigando com ninguém sobre comissão não paga, atravessamento de negócio. O Viana falou alguma coisa aí sobre exclusividade. Ninguém briga com isso. Poxa, vocês estão no paraíso, hein? Eu tenho no meu escritório, no mínimo, 2 causas tratando disso, de comissão. Mas pelo menos apareceram 2. Que bom. Posso perguntar quanto tempo o colega espera uma solução? Sem precisar declinar? 8 meses. Que bom. Ainda bem que o colega não depende disso para comer, né? Senão, nós já íamos sair correndo daqui, que deve ser o fantasma do colega aí. Considerou? Legal, é bom. Mas por que será que o juiz fez isso? E quanto tempo tem do colega? Só para... 1 ano e meio. Também não é para comer. Isso aí deve ser para o colega tirar férias, não é isso? Trocar de carro. Porque se fosse para comer, está morto. Né? Tinha que estar morto. Se não estiver morto, o colega deve ter um caixa 2 aí para se sustentar. Mas a comissão não serve para comer, não é isso, colega? Perfeito. Bom, e aí a pergunta é, mas poderia resolver a coisa rápida? E se eu disser para os colegas, exceto os que conhecem, que existe como resolver esse tipo de pendência no prazo máximo de 180 dias. Disse máximo, porque ele pode ser resolvido até com 15 dias, até com 1 semana, até com 1 dia, se quiser. Basta encontrar alguém que fale, tá, esse problema eu resolvo em 1 dia. E mais ainda, será que isso vale? E se eu disser também que essa decisão ela é melhor e mais eficaz que a sentença prolatada pelo juiz do direito? Porque quando o juiz de direito decide uma questão, se uma das partes for o Estado, ele faz exatamente o seguinte, né, tentando dramatizar o momento da sentença. Então, ele escreve lá uma sentença, e 10, 20, 50 laudas,
Parece aquele escultor italiano, né, que olha para a obra e diz, parla, né, fala de tão perfeita, aí ele fecha, e na página seguinte, depois da 50ª folha, ele diz, não me conformo com o que eu acabei de decidir, recorro de ofício. Ou seja, vai para o tribunal ver se eu não fiz besteira. Basta que uma das partes seja a Fazenda Municipal, Estadual ou Federal. Já a decisão dessa justiça que nós estamos falando hoje, ela é tida em única e última instância. Da sentença arbitral, não cabe nenhum tipo de recurso. Assemelha, sabe ao quê, colegas? A decisão de árbitro de futebol. Alguém já viu um árbitro de futebol apitar o pênalti e falar, olha, pensando bem, não foi pênalti? Alguém já viu isso? O chefe do árbitro, sei lá quem que é, fala, olha, você errou, muda a tua decisão. Faz. Dá campeonato, desclassifica e xinga a mãe do árbitro, coitada da mãe do árbitro, vai pagar pelo erro dele, mas pênalti é pênalti. O nosso profissional, com essa capacidade de decisão, tem quase o mesmo poder. Eu digo quase o mesmo poder, porque como ele, o árbitro, que não é o de futebol, agora é o árbitro dessa justiça privada, que pode ser qualquer um de nós aqui. Sabiam disso também, não? Qualquer um de nós aqui poderá ser árbitro, juiz de fato e de direito, com todas as prerrogativas, infelizmente, criminais, do juiz de direito. Tudo aquilo que um juiz de direito não pode fazer, o árbitro também não pode. Então, o juiz de direito pode pegar uma caixinha lá para decidir mais rápido? Não, não pode. O árbitro também não. E se pegar? Se pegar, vai responder um processo crime. O árbitro também. Porque o árbitro, ele é juiz de direito, muito embora seja juiz de fato e também juiz de direito. Mas qualquer um de nós aqui poderíamos ser árbitro. Aliás, eu acho que todos nós aqui, pelo menos uma única vez, já decidiu como juiz único. Quer um exemplo? A não ser aqueles que não têm filhos, avós não vale. Avô e avó não vale, porque a gente, quando decide, o que é que você quer mesmo, filhinho querido? Né? Então, não vale. Mas pai e mãe, com certeza, pelo menos se tiver a qualidade de ser pai ou ser mãe, pelo menos uma vez já foi juiz ou juíza. Quando o filho vem para a gente e fala, pai, essa roupa está legal? Aí você fala, não está legal, não. Ele não fala, mas peraí, deixa eu pegar uma segunda opinião. Mãe, está legal? Ele fala, mas não está mesmo, pai. Está ruim mesmo assim? Tá, troca que não está legal. Por que será que ele pergunta, fala isso para a gente? Porque ele fala, bom, a opinião dele, o que ele falar é lei para mim. O nosso árbitro também tem o mesmo poder. Por isso que eu disse que cada um de nós aqui, no mínimo, já deve ter sido o juiz uma vez, porque teve que enfrentar essa questão. E não adianta dar aquela desculpa, vai lá falar com a sua mãe. Não, eu perguntei para você. Não é? De vez em quando a gente joga a bola para a mãe joga a bola para a gente. Não, isso é com seu pai. Só falta dizer, isto é competência de decisão do seu pai. Só ele decide. E a gente joga a bola para a mãe. Isso é competência de decisão da sua mãe. E aí não adianta me falar, mas a mãe falou o quê? Não, a mãe falou o quê? A mãe não disse isso? É isso, ponto. Porque se você for interferir, arranja uma briga lá com a mulher, ela fala, não, você está tirando a minha autoridade, você está dizendo que eu não tenho capacidade de decidir. Não é isso? Então, a gente, no nosso dia a dia, na nossa casa, a gente enfrenta essa questão. E a gente tem, hoje, eu digo hoje, mas o que eu estou falando aqui, só para ter uma ideia, Platão, que morreu em 380 anos antes de Cristo, com 80 anos, já disse que esse seria o melhor árbitro, que é aquele escolhido pelas partes. E o melhor tribunal é aquele que as partes elegerem como sendo o melhor tribunal. Isso numa afronta, numa demonstração inequívoca de que a justiça criada pelo Estado pode não ser aquela justiça que a gente está esperando. Até porque a gente pode escolher o juiz no Estado? Não.
será que esse juiz é honesto? Pronto. Qualquer decisão que ele tomar, foi contra mim exatamente porque esse cara não é honesto. Foi contra o outro vai falar exatamente a mesma coisa. E só que nós não temos essa faculdade de escolher. E na arbitragem, isso nos é facultado. As partes escolhem quem será o juiz. Há exemplo, né, bastante rasteiro do que eu falei com relação aos nossos filhos, quando nos pede uma opinião. E é opinião terminativa. Pode ou não pode? Como é que está a minha roupa? Ruim. Vai chorar, vai espernear, mas também tem que estar ruim, você não me dá dinheiro para comprar roupa boa. Pode, um monte de justificativa. Mas ela continua sendo ruim. Essa foi a decisão que a gente tomou. Então, a título de introdução, eu vou ter que correr um pouquinho, senão nós vamos ficar até meia-noite aqui. Era esse ponto, é isso que a gente vai falar nesse encontro aqui. É óbvio que a gente não tem a primeira capacidade, né, temporal até, de trazer todas as informações que a arbitragem reclama, para que a gente saia daqui efetivamente conhecedor da matéria, mas, pelo menos, sabendo as linhas iniciais e sem nos assustar se alguém nos propuser, em um contrato, uma cláusula compromissória. Os conflitos como normalmente nós escrevemos nos nossos contratos, né? Os conflitos serão resolvidos pela justiça. A cláusula, que para quem optar pela arbitragem, vai escrever: os conflitos, os desencontros desse contrato serão resolvidos pela arbitragem. Pronto. Nenhum juiz, em nenhum lugar do mundo, tem competência para decidir o conflito daquele contrato, exceto um juízo arbitral, que foi o que as partes decidiram. É isso. Bem simples assim a coisa. Tá? Então, sejam bem-vindos à justiça privada, para aqueles que não conhecem. A arbitragem que nós vamos falar, sobre a qual nós vamos falar, ela é regulamentada presentemente pela Lei 9.307 de 1996, portanto, está entre nós há 14 anos com essa nova roupagem. Muito embora a arbitragem, como disse, de longa data. Nós vamos até comentar alguma coisa, mas só para ter ideia, só para os colegas terem ideia, o Código Comercial, cuja segunda parte ainda está em vigor, de 1850, trazia, num dos seus artigos, a expressa previsão de que os conflitos entre os comerciantes seriam resolvidos pela arbitragem. A nossa primeira Constituição trazia, no seu artigo 160, a previsão de que a arbitragem era um meio de solução de conflito. A nossa primeira Constituição é de 1839, ou qualquer coisa do gênero. É lá no século XVIII, e bem longe daqui. E fora o que nós vamos encontrar em vários instrumentos, né, em vários documentos aqui do Brasil, né, as ordenações filipinas, né, no período que nós ficamos aí sob o regime monárquico de Portugal, nós utilizávamos a arbitragem para a solução de conflito. E no século XX, o Código Civil de 1916 trazia essa previsão, mas alguns até perguntarão, né, e por que só agora está se falando da arbitragem? Por que só agora se fala mais sobre a arbitragem? Que até então, em terras brasileiras, né, aqui no Brasil, a arbitragem ela era dependente, para produzir efeito legal, da homologação judicial. Então, corria, e aí dependia do juiz dar o ok. E aí, depender do juiz dar o ok, vai cair na mesma morosidade que se tem. Então, ganhava-se tempo para encontrar a decisão, mas o juiz tinha que homologar, senão não produzia efeito. E com essa nova lei, a 9.307, também chamada de Lei Marco Maciel, né, ela trouxe o que sempre se reclamou, a autonomia da arbitragem, introduzindo no artigo 18 dessa lei a previsão de que o árbitro ele é juiz de fato e de direito. De fato, porque ele é escolhido pelas partes. A partir do momento que as partes escolhem o árbitro, a lei fala, então agora você é o único juiz para decidir esse conflito. Então o árbitro é juiz de fato e de direito e as suas decisões não dependem de homologação judicial. Então a sentença arbitral ela é última, cumpra.
ela só tem um defeito, que na verdade é uma qualidade. Qual é o defeito? O árbitro ele não tem como impor, como impõe o juiz, para que as suas decisões sejam cumpridas. Então o juiz fala, você vai pagar 10, e se não pagar, eu vou tomar o que você tem. O árbitro diz, você vai pagar 10. E se não pagar? Aí nós precisamos recorrer ao Estado para executar essa decisão. Mas aí a sentença arbitral ela já tem uma qualidade, ela é um título executivo extrajudicial que está previsto no artigo 475-N do Código de Processo Civil, que é o artigo que elenca os títulos executivos em que a gente pode ir direto para o juiz e dizer para o juiz, olha, o A me deve, não pagou e está aqui a prova do meu direito. A sentença arbitral ela tem essa qualidade. Nós vamos falar alguma coisinha sobre isso também. Tá? Bom, o que nós vamos ver aqui nesse nosso encontro? Na verdade, nós vamos ver isso aí, a arbitragem na prática, e na prática, a arbitragem. E que é uma oportunidade para que a gente conheça uma forma, não nova, mas uma forma não muito usual, de resolução de conflitos de interesse. E nós vamos definir alguma coisa que seja o conflito de interesse. Então, o porquê da arbitragem, né? Aí começam algumas coisas que nós já falamos, mas agora vamos usar alguns números, né? Eu acho que aqui fica mais fácil. Então, em setembro de 2009, o Estado de São Paulo tinha 18 milhões e 700 mil processos, desconsiderando ainda os processos que tramitavam nas justiças federais, civil, trabalhista e na justiça militar. Só na justiça estadual. Mais um outro desespero. Esses 18 milhões e 700 mil processos em andamento no Estado de São Paulo dependem da atuação de 2.080 juízes. Que aí, usando um pouquinho de matemática, né? 8.500 processos para cada juiz, 709 processos por mês, ou 23,6 processos para serem sentenciados por dia. Se eu não me engano, eu omiti aí a produção do juiz. Porque dessa quantidade absurda que ele teria, e um dia, só não vamos esquecer, são 24 horas, o juiz tem um defeito, parece que dorme um pouquinho aí, umas 6 ou 8 horas. Tá? Sábado e domingo parece que não gosta de trabalhar também, feriado muito menos, e aí eu não sei como é que fica, porque esses números aí são todos divididos, né, por um mês de 30 dias. Então o juiz não pode ter nem uma horinha para ir no banheiro, salvo se levar um processo junto. Mas a morosidade das decisões aponta que realmente eles não estão cumprindo o papel deles. Né? Estão parando para comer, parando para dormir, não trabalha sábado e domingo, tá ruim a coisa. 30 de 4 de 2008, a Folha de São Paulo divulgou essa estatística. O Conselho Nacional de Justiça, numa divulgação agora de 15 dias atrás, disse que no Brasil existe 87,6 milhões de processos em tramitação. Considerando que o Estado de São Paulo tem um quarto disso aproximadamente, o resto está distribuído nos outros estados. Mas os outros estados não têm essa montanha de juízes, 2.000 juízes para decidir. Então, a realidade dos outros estados não é muito diferente da nossa, não. Tanto é que o Conselho Nacional de Justiça disse, olha, é normal uma duração média de 4 anos, ou 4 vezes 365 dias, ou 1.300 e qualquer coisa dias de demora de um processo. E o que é que se fala da arbitragem por aí, ultimamente? Uma matéria de 2008, publicada no jornal Valor Econômico, só para ter uma ideia, né? Havia uma briga entre a Caoa, né, e a Renault. A Caoa era a concessionária exclusiva, e aí a Caoa eles resolveram brigar, né, e a brincadeira acabou gerando uma indenização de 600 milhões de dólares. E essa indenização foi devida pela Caoa à Renault, num processo, numa sentença arbitral. Que aí o que aconteceu com a Caoa foi ao Tribunal de Justiça, não, está tudo errado essa decisão, queremos um juiz. Aí o Tribunal de Justiça de São Paulo disse, não, espera aí, vocês escolheram um árbitro, a arbitragem, a partir de agora é a única justiça capaz de decidir o conflito de vocês. Confirmou a sentença e mandou pagar.
e pagou. Tá? Havia, essa outra matéria também foi veiculada no boletim da Associação dos Advogados de São Paulo no dia 24 de março. Né? Havia aí uma queixa da Associação dos Lojistas do Shopping Iguatemi de Maceió, que tinha lá um condômino, 2 anos sem pagar aluguel, não saía e tal. Aí deve ter caído, né, no canto da sereia, vamos para a arbitragem resolver o nosso problema? Com certeza, desinformado deve ter imaginado, bom, vamos lá, a arbitragem não existe mesmo, não funciona. Fez lá um pacto, né, resolveu-se o litígio pela Câmara de Mediação e Arbitragem de Alagoas, saiu uma sentença e, por óbvio, não cumpriu. O shopping entrou com a execução na Justiça Estatal, em 2 meses ele foi despejado. Simples, né? Porque a sentença arbitral ela estava correta, a lei, a 9.307 diz como é que tem que ser elaborada uma sentença arbitral, e o juiz de direito, o juiz representante do Estado, né, ele não tem como questionar se essa sentença estiver de acordo com a norma. Ele simplesmente tem que mandar cumprir. Um outro dado bastante animador. A Ordem dos Advogados do Brasil, seccional a Seção São Paulo, patrocinou agora em maio último um congresso, o 2º congresso sobre arbitragem. E, na matéria divulgada, ela fez a seguinte revelação obtida da Fundação Getúlio Vargas, que a arbitragem de 2008 para 2009 havia observado um crescimento de 185%. Saiu de 867 milhões para 2,4 bilhões de reais resolvidos, de conflitos resolvidos pela arbitragem. Confesso que eles devem ter tido um trabalho danado para chegar nessa informação. Sabem por quê? Abrimos um parênteses, já respondo. Alguém sabe o que aconteceu com o fim da Auto Latina? A Auto Latina foi um investimento, ou sei lá o quê, uma jogada, né, da Ford com a Volkswagen, que aí pegavam o motor de um, botavam no modelo do outro, etc., e fizeram um laboratório aqui no Brasil que mostrou que não dava certo. Alemão de um lado, americano do outro, tinha que dar alguma coisa de errado. E acabou a Auto Latina. Mas quem foi que ganhou? Quem ganhou o quê? Como é que ficou o negócio? Hã? Tinha transferência de tecnologia, tinha um monte de coisa envolvida. Né? O Escort ganhou o motor do Gol, o Gol ganhou o motor do Escort, aí um voava, o outro não andava, né? Lembra? Foi mais ou menos isso que aconteceu. Só que, e a dissolução dessa Auto Latina, como é que foi resolvida? Está aí a Volkswagen inteirinha, bonitinha, está a Ford também, e o que aconteceu? O que aconteceu é que a solução foi pela arbitragem, já prevista em contrato, e a arbitragem tem uma das suas grandes qualidades, que é o sigilo. Tudo que é resolvido na arbitragem, pela arbitragem, não pode ser veiculado, em oposição à justiça estatal. Tudo que é resolvido na justiça estatal tem que ser dado publicidade. Os colegas que não tiverem o que fazer ou quiserem gastar o tempo, vai passear no fórum, da 1 até 19 horas, viu um julgamento de porta aberta, entre e sente, não peça nem licença para entrar. Porque é público e tem lá o banquinho para você sentar e assistir. Só se tiver uma plaquinha lá, segredo de justiça, aí não force não, que vai ser tocado de lá. Mas só nesse caso, o resto tem que ser porta aberta, que é para emprestar um mínimo de confiança no que está acontecendo ali dentro. Em oposição à arbitragem, que é, se nós tivéssemos uma sessão arbitral aqui, essas portas estariam fechadas e ninguém entraria aqui. Porque o que está acontecendo aqui dentro só interessaria para as partes envolvidas. Por isso que nós não sabemos como é que foi dissolvida a sociedade Auto Latina. E foi dissolvida. A Volkswagen levou o que era dela, a Ford também, brigaram um ano e qualquer coisa para desmanchar a sociedade, e as duas estão vivas aí. Em oposição que normalmente acontece na justiça estatal, que quanto mais tempo demora, pode, inclusive, acabar com o objeto. Quando sai a sentença, vai bom, agora já não existe mais ninguém, já morreu todo mundo, já faliu as sociedades empresárias e vai por aí afora. Porque a demora né? Está aí 4 anos, agora há pouco. A média é de 4 anos. Sabemos que média é um mínimo e o máximo, né? O ponto mediano entre um mínimo e um máximo.
Há, inclusive, alguns colegas que atuam na área do direito aí, em sede de execução, dizem para o devedor, quando você quer pagar? Não disse, eu vou dar um jeito de você não pagar. Não. Se o camarada for minimamente honesto, ele vai dizer que quando. Quando é que você quer pagar isso? Você quer o quê? 1 ano? 2 anos? 10 anos? O tempo que vai tramitar um processo. Tudo depende de quanto. Pagar, você vai, você deve. Bateu no carro do outro, você vai pagar. Agora, quando? Você diz quando você quer. E o credor? O que você fala para ele? O colega lá, 8 meses, 1 ano e meio. O que o advogado dos dois fala? Ele vai lá, escuta, doutor, cadê minha comissão? Eu preciso disso para comer. Olha, começa com aquela frase tradicional, para quem não tem resposta, né? Veja bem. Aí pronto, aí você fala, bom, acabou tudo. Veja bem, não precisa... Quando a gente não quer responder nada, só diga, veja bem. Aí fala, tá bom, não precisa completar a frase, eu já sei o que você vai falar. Vem uma desculpa depois do veja bem. Então, para por aí, economiza palavras, pelo menos. Né? Não quer responder nada, começa com veja bem, que está do mesmo jeito. Né? Então, qual é a solução? Aí, só para a gente não falar, puxa, mas então nós somos culpados. Rui Barbosa, em 1920, ele era patrono de uma turma aqui nas Arcadas, né, na São Francisco, e ele fez o seu discurso, que virou um livro, né, chamado De Oração aos Moços. Né? E nesse discurso ele chamava a atenção, olha, falou um monte de coisa lá, na época, no começo do século passado, quem conseguia frequentar as Arcadas era, via de regra, destinado à magistratura, ao Ministério Público, e alguns advogados, né? E eram filhos dos barões aí, do café, do leite, vai por aí afora. Então, na verdade, ele estava falando, né, era um discurso para aqueles futuros juízes. E ele dizia para esses juízes, né, olha, não faça disso, né, da tardança, da demora na decisão, uma injustiça. Porque quanto mais demora, está aí, né, justiça atrasada não é outra coisa senão, né, injustiça. Qualificada, manifesta. E, realmente, perguntar para os 2 colegas que se manifestaram aí, que têm pendências no judiciário, o que eles acham dessa demora? Poxa, caramba, trabalhei, me esforcei, e cadê a minha parte? Está todo mundo já usufruindo, né? Menos eu. Nessa, aquela sensação, o gosto de cabo de guarda-chuva, né, que fica na boca. Caramba, todo mundo ganhou, menos eu. É isso, né, que ocorre. Bom, e onde se aplica a arbitragem? Aí que é o grande problema. A arbitragem não é uma panaceia, né? Eu não vim aqui como aqueles lá do século, lá da época do Velho Oeste, com um vidrinho que servia para tudo. Mas a arbitragem ela serve para quase tudo. Na verdade, tem muito pouca coisa que não pode ser resolvido pela arbitragem. Então, a arbitragem ela tem como pré-requisito resolver conflitos de interesse, é óbvio. Nós não vamos encontrar um juiz ou um árbitro trabalhando do lado de um padre onde 2 pretendentes ao casamento vão lá, olha, nós queremos casar, ou nós estamos aqui para falar que nós somos felizes. Não, o juiz ou o árbitro vai ouvir de alguém, nós estamos brigando, porque ele olha para alguma coisa e diz que é dele, eu olho também e digo que é meu. Pronto, conflitos de interesse. E todo conflito de interesse é uma pretensão resistida, né? Alguém quer alguma coisa e o outro diz não. Ou eu também quero, ou não lhe dou, eu também quero. Ou, você bateu no meu carro. Não, foi você que deu ré e bateu no meu. Pronto. Vai sair uma composição aí sem intervenção de alguém? Dificilmente. Dificilmente, porque implica em concordar que causou o prejuízo, fatalmente vai ter que pagar a conta. E nós sabemos, aí, aquele que minimamente é instruído e sabe, né? Vai para o judiciário, vai procurar os seus direitos. Normalmente, quando a gente não quer pagar nada, não quer resolver, manda procurar o judiciário. Olha que coisa legal. Porque a gente não acredita, né? O discreto é total. Notadamente com o tempo de resolução. Se o judiciário resolvesse rápido, não vai procurar o judiciário? Não, peraí, vamos conversar. Se eu não acertar com você aqui, daqui a 1 mês eu estou pagando essa conta. Diferente? Mas não, a gente vai procurar o judiciário, vai. Você acha que você tem algum direito? Vai procurar o judiciário. Vai ter que contratar advogado, vai ter que fazer um monte de coisa, e não vai andar. Então, procura o judiciário. Né? Dá a impressão que é aquela solução à brasileira. Né? Se você tem um problema e não quer resolver, nomeie uma comissão. Pronto, você não vai resolver o problema, vai enrolar, vai levar 200 anos. Agora, se quer resolver, vai com cuidado. Vamos lá. Conflito de interesse, que eu acabei de dizer, né? É
uma pretensão resistida. Alguém que quer alguma coisa e alguém que não quer dar ou que também disputa o mesmo direito. Então, nós estamos tentando imaginar como resolver o conflito. Existem várias formas de resolução do conflito, e nós vamos dar uma passadinha nelas, né? As hipóteses de solução do conflito são não fazer nada. Pô, mas não fazer nada resolve o problema? Resolve. Porque tem um instituto jurídico chamado de prescrição, que cada dia que passa, o seu direito perde um pedacinho. Até chegar uma hora que não perde nada. A prescrição paga até conta. Você deve lá e não paga. Por exemplo, você emite um cheque, a pessoa credora do cheque não apresenta o cheque ao banco, fim dos 60 dias, ele não pode mais apresentar o cheque ao banco, que é a primeira forma de cobrar. Aí agora vai ter que buscar o judiciário. Se ele nada fizer, 6 meses depois, também ele não pode cobrar direto. Aí ele tem um prazo mais de 2 anos para entrar com uma ação chamada de enriquecimento ilícito, ou locupletamento. Depois dos 2 anos, aí ele tem de 2 a 10 anos para entrar com a ação chamada de monitória. E depois de 10 anos, adeus. Não deve mais nada. Você continua tendo um pedacinho de papel lá chamado cheque, só que agora não deve nada. Ah, mas você pagou? Não. Simplesmente o credor não exerceu o tempo. Então, pela inércia ou a inação, resolve o problema. Eu colido com o carro do colega, ele não faz nada, daqui a pouco ele nada vai poder fazer realmente. Porque se fizer, eu vou dizer, olha, realmente, foi eu que bati no carro dele, mas há X tempo atrás. No caso, as relações pessoais prescrevem agora em 10 anos. O Código de 16 dizia que era em 20 anos. Agora as relações são de 10 anos. 10 anos não fez nada, acabou. Em regra, a prescrição. Agora, tem outras prescrições muito mais pequenas, né? Por exemplo, a cobrança dos nossos honorários em 5 anos. Não, levou 5 anos para cobrar, não cobrou, perdeu. Ah, mas o devedor pagou? Não. Mas aí a dívida passou de dívida legal para dívida moral. E dívida moral, o judiciário não cobra. Simples a coisa, né? Pela prescrição. Então, qual a segunda forma de resolver o problema? Espera aí, vamos conversar. Ok, senta, conversa, né? Se não tiver animosidade, se um não quiser arrancar o pescoço do outro, resolve o problema. Bom, você paga não sei o quê, eu pago a franquia no acidente lá, você conversou, tal, trocou os cartões, dá para confiar, trocou o cheque, olha, acho que vai dar R$100, aí me dá um cheque de R$100, está pago, pronto, resolveu o problema. Não precisa chamar advogado, judiciário para fazer nada. Mas tem um pré-requisito, né, para a conversa, né? Precisa existir um mínimo de inteligência nas partes, né? Inteligência até e um pouquinho de conhecimento de aritmética, de economia, né? Quanto vai custar para eu cobrar R$100? Por exemplo, né? Tá? Mas, ou seja, precisa ser inteligente, senão não vai conversar. Se vai brigar, então nem começa, porque vai arranjar, vai lesar direito próprio, né? Xingou a mãe do outro, pronto, acaba de dar razão para o outro. Então tem que tomar alguns cuidados. Aí, se não tem jeito mesmo, não dá para conversar, não. Então, vai para o judiciário. Aí o juiz vem e fala, você é errado. O juiz, ele tem um defeito danado. Ele não fala, olha, vocês estão mais ou menos errados. Não, ele diz, ou você deve, ou você não deve. Ponto. Aquele que entra com a ação, o autor, ele pede para que o juiz diga para ele se ele tem direito ou não. O juiz não vai dizer, não, você não tem direito, quem tem direito é o réu. Não, ele vai dizer para o autor, você tem ou não direito. E ponto. Se ele tem direito, ele fala, réu, pague. Se ele não tem direito, vai, autor, você não vai cobrar nada. Então, são decisões impositivas, né? Aí você pode recorrer, pode fazer, mas chegar uma hora que você não tem para onde ir, tem que cumprir. E aí, ponto. E se não cumprir? Aí o patrimônio responde pelo inadimplemento, né? A outra forma de resolver são as soluções extrajudiciais. Então, a primeira delas é a mediação. Então, as partes são chamadas para conversar e existe um terceiro, um mediador, ele é um facilitador. Toda vez que os dois ameaçarem brigar, eu entro no meio, não, peraí, vamos conversar. Agora você fala, agora fala você. O mediador é isso. Ele faz a intermediação, ele permite que o canal de comunicação se estabeleça. E aí resolve o problema. Toda vez que ameaçar brigar, ele vai, abaixa os ânimos, não é melhor vamos tomar aí uma aguinha, vamos refrescar, a gente já volta a conversar, né? A outra forma é a conciliação. O mediador, ele não faz proposta, ele só permite que as pessoas conversem.
O mediador não fala, escuta, mas pensando bem, vamos encontrar um ponto. Não, se o mediador fizer isso, ele está extrapolando com o poder que as partes lhe deram. É só de mediar, ele é só facilitador. Vamos conversar. Todas as vezes que começar a brigar, ele entra no meio e aparta. Só isso, tá? O conciliador, além de ser um facilitador, então ele primeiro tenta mediar. Vocês não querem conversar? Não dá? O que você quer? O que você quer pagar? Isso é mediação. Aí ele escuta, mas eu quero 10 e ele quer pagar 5. Que beleza! Já se tem como chegar no meio. 10 mais 5, 15, dividido no meio, 7,5. Aliás, né, essa é a famosa decisão salomônica, né? Quando Salomão está lá na Bíblia, lá em Reis 2, etc., que duas mães disputavam um filho lá, ele mandou buscar uma espada e mandou cortar o filho no meio, para dar um pedaço para cada uma. Aí a verdadeira mãe falou, não, fica com ela. Aí ele mandou matar a mãe que não era mãe, né? Segundo a Bíblia. Mas é o conciliador, o princípio da conciliação. Então, ele quer 10, ele diz que só paga 5, bom, 7,5 é o ponto. Então, quanto é que você abaixa dos 10 que você quer? Quanto é que você levanta dos 5 que você quer pagar? Até chegar naquele ponto mediano. Esse é o papel do mediador. O mediador, então, ele fala, olha, escuta, 7,5 é o ponto. Se alguém já fez alguma audiência trabalhista, por exemplo, em que o juiz pergunta para as partes, bom, mas vocês já conversaram, chegaram a um acordo? Não. Aí o juiz vira para o reclamante, mas quanto é que você quer mesmo? Aí o reclamante, não, olha, daí eu quero 100 mil. Ah, tá bom. E quanto é que você quer pagar? Olha, estou dando uma olhada aqui, mas acho que tem alguma coisa, hein? Não estou julgando, hein? Porque ele acaba de julgar. Se ele fala que acha que tem alguma coisa, ele já está, ele não pode continuar. Mas o juiz acaba falando, não estou julgando, né? Para você não usar que ele já está impedido de continuar. Aí ele fala, bom, 2, vai, usando o número que o colega deu. Bom, 100 mais 2, 102, 51 é o ponto do meio. Quanto é que você abaixa do seu 100? Estou vendo aqui que você falava que trabalhava 26 horas por dia, mas o dia tem só 24, então você já vai perder alguma coisa aqui. O juiz começa a tirar, ele está com aquele papel de conciliador. Aí, quando ele percebe que a coisa não tem jeito, fala, proposta do juízo. Então, nem 100, nem 2. Olha, uns 10 aqui está bem pago. O conciliador, ele faz proposta, ele propõe. Olha, para resolver o conflito entre vocês, normalmente próximo, né, do meio das pretensões. Que enquanto ele quer pagar só 2, aquele quer 100. Então, o conciliador vai tentar encontrar um ponto mediano aqui. Tá? E se as partes chegarem a um acordo, ok. Quem foi que concordou? Os dois, que estavam brigando. Oh, mas eu queria 100, se fechou com 50. Mas aí foi melhor. Ele tem, inclusive, justificativa para o que não recebeu, e esse aqui para o que pagou. Diferente da sentença judicial, que o juiz fala, você tem direito, você paga. Você não tem direito, você não paga. O juiz não dá, empate. Deu, empatou aqui, viu? Não, ou ganha ou não. E aí, por último, vem a arbitragem. A arbitragem é tão ruim quanto o judiciário, porque ela impõe o resultado. Ela vai julgar. Só que com uma pequena diferença. Quem foi que escolheu o juiz? Os dois. Então não dá para falar, mas decidiu assim porque deve estar levando algum. Esse cara não é de confiança, mas espera aí. Ele não era de sua confiança, por isso que você falou, o que você decidir, eu concordo? Como é que agora que ele decidiu o contrário, você vai falar que ele não presta? Não tem como, você não tem, diria, moral para questionar a decisão. Porque você falou, olha, a decisão dele, ok, a dele eu concordo. Não quero daquele juiz que eu nem sei de onde veio. Olha o jeito, o cara nem falou comigo, boa tarde. Tá? O cara nem falou, nem olhou para mim. Como é que esse cara pode decidir? Ele nem me ouviu. O árbitro não é alguém que conhece a história, é alguém que os dois falaram, esse eu confio. E aí não tem como falar que a decisão dele é injusta, que a decisão dele não foi legal. Né? Bom, mas também, se o árbitro ele tenta a conciliação, tenta a mediação, tenta a conciliação, não tem jeito mesmo? Tá bom, então vou decidir. Vai sair uma sentença aqui, alguém vai ganhar e alguém vai perder. Ou ninguém não vai perder porque você não tem nem direito do que está reclamando. Ok? Mas, por isso que diz que tanto a judicial quanto a arbitragem, a sentença é impositiva, salvo se as partes não chegarem a um acordo. Ok? Bom, na prática, né, era uma novidade? Eu já disse que não, né? Olha, em 347, eu disse 380, mas foi 347 a.C.,
Platão, numa coleção de livros chamado De Legibus, né? Nos livros 6 e 12, ele diz isso aí, os primeiros juízes sejam aqueles que o demandante e o demandado tenham eleito. Aqui o nome de árbitro convém mais do que o de juiz. E que o mais sagrado dos tribunais seja aquele que as partes tenham criado e eleito de comum acordo. Esse tribunal, meus colegas, é que os árbitros, as partes, podem, além de escolher o árbitro, segundo a lei de arbitragem, escolher também a lei. Queremos que o nosso litígio seja resolvido pelo Código Civil do Japão. Essa é a lei. Queremos que o problema seja resolvido pelo princípio da equidade, que é o sentido de justiça de quem está julgando. Então, ele entregar aquilo, a justiça proporcional. Então, será uma decisão subjetiva, em que o julgador vai falar, bom, segundo o meu senso de justiça, um pedacinho para você e um pedacinho para você. Ok. As partes falaram, queremos que não use uma lei específica, use a equidade, o seu princípio de justiça. Segundo, por isso que é um tribunal perfeito, porque foi você que escolheu. Qual é o tribunal que você quer montar? Que lei que você quer? Nós vamos ver daqui a pouquinho que existem algumas exceções para isso, mas a regra fundamental é essa, né? E a outra grande diferença com relação à arbitragem e à justiça estatal é que na justiça estatal, exceto na criminal, né? Mas na justiça estatal civil, há uma busca pela verdade formal. E verdade formal, segundo a doutrina do direito, é aquilo que está dentro dos autos. Entendendo autos como sendo uma pasta de cartolina que os papéis que cada parte vai trazendo para o processo, vai colocando, e aí a verdade buscada pelo juiz é o que tiver aqui dentro. Em outras palavras, aquele que não conseguir fazer a melhor prova, vai perder. Eu bati no carro do colega, mas eu consegui levar uma testemunha dizendo que ele que deu ré. Quem é que vai perder? Ele. Saiu? Eu voltei, né? Você entendeu? Então, dependendo da capacidade, dependendo do poderio, sei lá o quê, de repente eu bati na traseira do carro do colega, há uma presunção, inclusive pelo Código Civil, quem bate na traseira, Código de Trânsito, quem bate na traseira presume-se culpado, eu digo, não, eu tenho testemunho que ele que deu ré em cima do meu carro. Aí o juiz, tá bom, então, você bateu no carro dele. O cara fala, pô, tive o carro abarroado, por trás ainda tive que pagar o conserto do outro carro, porque a verdade é o que está aqui dentro da pasta, chamada de verdade formal. Já na arbitragem, busca-se a verdade real, o que efetivamente aconteceu, porque o árbitro vai perguntar para ele, mas como é que você estava dirigindo? Porque a arbitragem ela não reclama tanta formalidade, então o árbitro ele vai conversar com a pessoa, vai conversar mais do que o juiz. O juiz ele conversa com a parte assim, onde o senhor, primeiro, né? O senhor está aqui para falar a verdade, se for testemunha. Se for parte, não tem advertência. Mas se for testemunha, já fala para o camarada. Se você mentir, eu vou te prender. O que você sabe? Nada. Pronto. Ou se é um profissional, o juiz também só faz isso a vida toda. Se eu quiser saber quanto vale o imóvel, eu pergunto para quem? Para o porteiro lá embaixo, eu pergunto para vocês. A vida toda de vocês fazem a avaliação. Eu vou perguntar para quem? A mesma coisa, o juiz a vida toda está ouvindo lá. A pessoa que vai lá falando, juro, falar a verdade, isso eu que vi. Mas você não estava trabalhando? Mas eu vi. Mas como é que você viu se você estava trabalhando? Ou você não estava... Então, ele conhece quem está mentindo, sabe como extrair a verdade. Mas, normalmente, ele adverte que se mentir vai acabar sendo processado. Então, e a parte já vai com aquele bruto medo, né? Normalmente, a gente, quando tem uma pessoa que não está acostumada a frequentar os fóruns, ela fala, doutor, mas eu posso falar? O que eu posso falar? O que é que você orienta para uma pessoa dessa? E como é que ela se comporta lá na frente do juiz? Porque vem dizer que esse juiz mandou prender, esse juiz não sei o quê. Mas, peraí, mandou prender porque alguém errou, porque fez alguma coisa errada e vai por aí afora, né? Por isso que, voltando à arbitragem, né, a essa advertência de Platão, lá na Grécia Antiga, olha, aquele tribunal, se você montar um tribunal e disser quais são as regras que vão reger esse tribunal, esse é o melhor dos tribunais do que qualquer outro. Ok? Então, aí, insistindo com essa advertência, né, a lei de arbitragem atual, a lei de Marco Maciel, só repetindo, ela colocou o Brasil
em nível com relação à arbitragem com todos os outros países, uma vez que ela procurou seguir essa orientação a UNCITRAL, né, que é uma lei modelo, numa convenção da ONU. Então, onde existe a arbitragem, existe preceitos ou princípios iguais aos nossos. A nossa lei de arbitragem, autônoma, liberdade para a escolha do árbitro, liberdade para a escolha da lei, e vai por aí afora. E a maioria dos países, por exemplo, os negócios feitos por empresas multinacionais americanas, a título de exemplo, elas só fazem com cláusula arbitral. Tanto aqui em território brasileiro, como lá no americano. E olha que o americano diz que a justiça dele é ótima, é perfeita, etc. Lá, você, para começar um processo, você tira uma foto do lado da parte contrária, ela não pode negar que não está ciente que você está processando, não tem um oficial de justiça para citar, como a gente tem aqui. Lá é bem mais fácil. Mas, mesmo assim, as mesmas desconfianças que nós temos, eles têm. Morosidade, custo, falta de confiança na qualidade do julgador. As mesmas coisas que a gente desconfia, eles desconfiam lá também. Né? Então, essa nossa lei, ela está, né, alinhada com os princípios de arbitragem de todo o mundo. Né? Como eu disse também, né, ela trouxe como principal inovação a não necessidade de pegar a bênção do juiz para produzir direito. Tem que o juiz assinar? Não. Aliás, colegas, a arbitragem, ela pode, inclusive, tirar processo lá do judiciário. As partes vão lá na frente do juiz e falam para o juiz, você não vai mais decidir isso aqui, não. Devolve o processo para a gente. Faz um compromisso arbitral na frente do juiz, o juiz homologa, entrega o processo para vocês, a partir daquele momento, você está falando para o juiz, você não é mais competente para decidir este processo. Decidir essa nossa briga. Agora será um árbitro. Isso para as ações, os litígios já ajuizados. Vamos ver daqui a pouquinho que ele pode ser e deve ser antes de ser ajuizado. Né? Então, como disse, a única defeito, mas eu coloco, o único defeito qualidade da arbitragem é não ter a capacidade coercitiva, precisar do Estado para impor. Digo defeito porque se ela tivesse isso, imagine quem é árbitro, imagine qualquer um de nós aqui sendo convidado para ser árbitro, se tivesse o poder de mandar prender alguém. Putz, prender um monte de gente, né? Mas eles vão ter que pedir a gente primeiro, né? Esse é o grande problema. Aí eles não pediriam, né? Mas, então, o único defeito da arbitragem, na verdade, é a sua qualidade, porque evita, né, o arbítrio, né? Ou aquelas decisões arbitrárias, né, de alguém se achando, né, super poderoso e começar a fazer besteira e violar direito. Então, é o único defeito, mas é uma qualidade da arbitragem. Então, o que é arbitragem? A arbitragem é isto. É um meio privado de solução de conflitos. Aí, agora, que tipo de conflitos? Todo conflito que tenha por fundo ou por base direitos patrimoniais disponíveis. Então, não pode ser resolvido pela arbitragem. Casamento, adoção, correção de nome, separação, divórcio, tudo isso depende da justiça estatal. Fora isso, se a relação envolve um direito patrimonial, alguma coisa que integra o patrimônio da pessoa, então um bem, um direito físico, um direito autoral, por exemplo, pode ser resolvido pela arbitragem. As nossas atividades, por exemplo, são todas elas baseadas em direito patrimonial. Então, tudo o que nós fazemos pode, se as partes assim quiserem, ser resolvida pela arbitragem. Sair do poder judiciário. Não precisa chamar o poder judiciário para resolver os litígios. Tá? Vamos lá. Então, o que é árbitro? Né? O árbitro é uma terceira pessoa escolhida pelos litigantes para resolver o litígio. Sabe o que precisa para ser árbitro, colegas? Deve ter um curso especial, alguma coisa assim, né? Não. Artigo 13 da Lei de Arbitragem, diz que, para ser árbitro, precisa ter a maioridade civil, 18 anos, e ser de confiança das partes. Só. Mais nada. Analfabeto pode ser árbitro? Pode.
Tem mais de 18 anos? É de confiança das partes? Pode ser árbitro. Não convém, porque ele vai ter que contratar um advogado para escrever a sentença. Se tiver que fazer uma pesquisa, uma conta, ele vai ter que chamar alguém. Se tiver que ler alguma coisa, ele vai ter que chamar alguém para ler. Mas nada impede que as partes falem, não, vai ser o Zé da Silva, analfabeto, que vai ser o julgador. Será o Zé da Silva, desde que o Zé da Silva aceite. Então, todos, por isso que eu disse no início da nossa conversa, todos nós podemos ser árbitros. Nós vamos dizer exatamente por quê. Tá? Tem algum perito aqui? Alguém que faça peritagem judicial? Peritagem. Por que o colega é perito? Além da sua experiência. Mas por que será que o judiciário chama o colega para ser perito? O colega está economizando a palavra, mas disse, pelo conhecimento. Exatamente por isso. Em outras palavras, porque o juiz não entende nada de direito imobiliário. De direito imobiliário, de imóveis, quanto vale, quanto é a variação. E alguém falou para ele, ó, juiz, ele quer pagar 10, diz que vale 100, e o juiz, bom, e agora, quanto é que vale? Deixa eu chamar um especialista, um corretor de imóvel, com credenciamento no CRES, etc., para dizer quanto vale. São os olhos que o juiz não tem. O juiz ele é uma pessoa, ele é um técnico, conhece lei, mas não conhece nada de construção civil, não conhece nada de venda de imóvel, não conhece mais nada. Todas as vezes que alguém levar uma questão dessa para ele, ele vai chamar um especialista. Ok? Por isso que nosso colega aí exerce a função de perito, que são os olhos técnicos ou profissional do juiz. Já vamos correr, senão não vai dar tempo. Né? A competência é essa, né? De resolver os conflitos de direito patrimonial. Tudo aquilo que pode ser objeto de transação, de venda, de alienação, de transferência, ok? De doação, por exemplo. Tudo aquilo que pode ser objeto dessa de transação pode ser resolvido pela imobiliária, pela arbitragem, perdão. Vantagens. Vantagem está em vermelho até. Será que tem vantagem? Primeira dela, celeridade, que eu já disse. A lei de arbitragem diz, se nada for combinado entre as partes, o árbitro tem que dar uma sentença em 180 dias. Então, o processo arbitral, não sendo estabelecido o prazo diverso, dura 180 dias. As partes podem falar, olha, vai levar 2 anos. Foi o caso da Auto Latina. Eram 2 anos para sair um laudo, saiu uma sentença, perdão, saiu com 1 ano e meio. Porque tinha levantamento, contábil, vai para aí fora. Então, a primeira coisa, mas as partes podem convencionar de modo diverso. Ó, vamos resolver em 15 dias? Basta que o árbitro, que é quem vai julgar, diga, realmente dá para resolver em 15 dias. Aí pronto, concordou, fechou. Esse é o prazo. 16º dia, tem que estar com a sentença e alguém tem que estar sabendo se deve ou não deve alguma coisa. Ok? Já pensou isso lá no condomínio? O camarada tinha que pagar dia 10, 15 dias depois ele já está com uma sentença dizendo, se não pagar, você vai perder o apartamento. Hein? Seria uma maravilha, né? E pode. Aliás, pode ter o local de trabalho do árbitro lá na sala de eventos do condomínio. Não precisa levar, o camarada desce no sábado de manhã lá de pijama para fazer a audiência. Ah, vou ter que faltar um dia, não vou, etc. Vai lá, o árbitro vai lá, julga lá na porta do prédio. Ah, não podemos ir lá? A gente vai lá fazer uma avaliação? Vou lá e faço o julgamento. Basta que eu seja o juiz. Porque o árbitro diz, onde é que eu vou julgar? As partes dizem, olha, o local, lembra aquele tribunal lá que falava Platão? Nesse caso do condomínio, o tribunal é a sala de, como é que chama lá? De salão de festas. Todo dia 30 do mês, há a reunião, a sessão com o árbitro para resolver os litígios do condomínio. Briga de vizinho, cachorro, aí, condomínio não pago. Pô, mas a gente vai pagar dia 10, dia 30 já tem uma sentença? Já. Olha que coisa linda, hein? Não, ela não resolve a questão do casamento. Eu por exemplo, sim, eu já respondo. Eu já respondo o seguinte, eu fiz agora recentemente, já tem um pouquinho de tempo, o pacto antinupcial de um casal com a cláusula arbitral no pacto. Então, se eles resolverem se separarem, divorciarem, é lei lá na justiça. Mas o patrimônio não pode ser o juiz, será um árbitro. Tá? Então pode, isso pode. Já vamos falar dele daqui a pouquinho, só um minutinho, tá? Especialização, está aí. Daqui a pouquinho já está a sua resposta.
Lembra o colega que foi chamado para dizer quanto vale o imóvel? Mas ele está recebendo só para dizer, vale tanto, não é isso? O perito, a avaliação, qualquer coisa assim. Tá? Mas já pensou se ele fosse o juiz da causa? Ele já diria, bom, esse imóvel vale tanto e o que você está pedindo é dele e não dele. Economizaria um monte de fase, não economizaria? Então, a especialização, as arbitragens são feitas por especialistas. Nós vamos ver daqui a pouquinho, por exemplo, que a Fundação Getúlio Vargas tem uma Câmara Arbitral composta por economistas. Então, todo litígio que envolva direito econômico resolve lá para a GV. São especialistas. E vai por aí afora. Tá? Então, o Cresce poderia ter uma Câmara Arbitral? Claro, claro que sim. Poderia ou poderá, sei lá. Irrecorribilidade. A sentença arbitral, está faltando um R ali, ela é tida em única e última instância. Não cabe nenhum recurso. Nem pegar o endereço do bispo. Me dá o endereço do bispo para reclamar. Diz que não tem, quando não tem o que fazer, reclama para o bispo. Né? A arbitragem, nem o bispo resolve. O árbitro decidiu, acabou. Se a sentença tiver algum vício, tem como anular, mas, em regra, não tem como recorrer. Quer uma segunda opinião, que o recurso é exatamente isso. O juiz singular decide e a gente apela para o tribunal para que um colegiado de juízes decidam. São 3 juízes no tribunal para decidir. E o juiz singular é aquele que atendeu a gente lá, etc. Ok? Informalidade. Ah, preciso de advogado para falar, para abrir um processo arbitral? Não. Escreve, vai falar, acertou com o árbitro? Escreve aqui no papel aí, qual é o problema de vocês. Aí, ó, ele está falando isso de você. Escreve aqui como é que você se defende disso. Pronto, já tem a documentação. Ah, mas não sei escrever. Tá bom, fala para mim que o escrevente lá do árbitro vai reduzir aquilo, vai escrever o que você está falando. Pronto, informal. Não tem essa necessidade da pasta do advogado. Excelentíssimo senhor doutor, juiz de direito. Ô, árbitro, depois nós vamos ver que tem algumas formalidades, mas não tem essa formalidade da gente para falar com ele e só fala com o juiz se for advogado. Se não for advogado, não vai conseguir falar com o juiz. Com a arbitragem não tem disso. Né? Mais vantagens. Confidencialidade. O processo arbitral é sigiloso, ao contrário do judicial, o que é público. Vamos imaginar o seguinte, como é que ficaria o colega atuando lá na sua região se fosse divulgado, e é divulgado, sei lá, uma meia dúzia de causas em que o colega processou contratantes por cobrança de comissão, ou alguma coisa lá no tratamento, no dia a dia. Fatalmente alguém ia falar, puxa, olha ali, aquele corretor é barra, hein? Você respirou torto, ele mete um processo. Isso acaba até tirando gente, né? Concorda? Porque a propaganda negativa, ela cresce numa progressão geométrica, né? Normalmente ocorre o seguinte, vamos citar aí a minha área, né? Se o camarada teve um insucesso com advogado, você pergunta, você conhece um bom advogado? Ora, bom não conheço, mas não fala com o Ferreira lá não, que putz, o cara me ferrou. Pronto. Quando é que alguém vai me contratar? Alguém que tenha tido um problema, que aí a propaganda positiva, aí ela é aritmética. É 1 mais 1 mais 1. Você conhece um bom corretor? Olha, o que você está querendo? Ah, eu quero comprar uma casinha de 1 quarto. Ah, eu conheço, fala com fulano. Ah, aquele outro? Não, aquele lá só trabalha em grandes imóveis, etc. Então, você veja, você vai ter alguém que tenha sido atendido por você naquela especialidade para fazer a propaganda. A negativa, não conheço não, mas não vai falar com fulano não, que aí é golpe um atrás do outro. Pronto. É? Tá certo. É ele que está falando, hein? Outra coisa, né? A maior autonomia das vontades das partes. Escolhem o direito que vai ser usado, a forma, o processo, como é que vai ser feito, o prazo, onde vai ser o julgamento, e se pode, esquece o direito, usa o princípio de justiça, o que é justo, o que é devido a cada um, de acordo com a sua participação. O que você acha que é justo? Julgue desse jeito. O juiz ele pode falar, puxa, mas, caramba, eu acho que ele está com a razão, mas a lei diz que eu tenho que dar para ele a sentença. E o juiz vai falar para ele. O juiz não pode julgar apesar da lei. Não, teve um colega que estava falando com a gente antes do começo do nosso bate-papo, eu até acabei falando para ele aquela máxima do direito, né? Dura lex, sed lex. A lei é dura, mas é a lei. Se não gosta da lei, muda a lei. Enquanto for essa lei, ela tem que ser cumprida. Né? Bom,
preservação do relacionamento. Quer dizer, se a gente tenta o tempo todo conversar, etc., diferente lá do judiciário, né? Entra sem falar e sai xingando um ao outro, porque a coisa caminha para isso, né? Tá? Quem é que pode contratar a arbitragem? Aí esse é o outro grande pulo, né? Então, segundo o artigo 1º da Lei de Arbitragem, qualquer pessoa capaz. E pessoa capaz é qualquer pessoa que tenha mais que 18 anos e seja titular do direito em litígio. Essa é a capacidade. Então, a capacidade geral é a capacidade específica. Tá? As normas aplicáveis, diz o artigo 2º, as partes podem escolher livremente a lei. Ah, mas se eu não sei lei, tá bom, o árbitro sabe. Ele vai colocar a lei, que no silêncio, se as partes não escolherem a lei, aí o árbitro é obrigado a usar a lei que o judiciário usaria para decidir aquela questão. Então, por isso que não pode ser lá o analfabeto. Não vai ter que contratar um advogado especialista, vai sair mais caro o frango que o molho, né? A única restrição é que as normas não podem, a escolhida, né, não pode violar as nossas normas, os bons costumes e as normas de ordem pública, como, por exemplo, né, o nosso regime matrimonial aqui é o monogâmico, né? Não pode usar uma norma, sei lá, muçulmana, qualquer coisa que permita a poligamia, porque aí fere a nossa norma interna. Essa é a única restrição. Tá? Espécie de arbitragem, que isso interessa, aí é o ponto, né? A arbitragem pode ser institucional, então as partes escolhem a arbitragem segundo um órgão, né, uma Câmara já estabelecida, e aí se filiam às normas dessa Câmara, né? Então, como, por exemplo, nós vamos citar daqui a pouquinho, mas aí tem duas, né? A Câmara de Comércio Brasil, Canadá, a Câmara do Mercado, que é da Bolsa de Valores. Quem negocia com Bolsa de Valores, ações, etc., não vai para o judiciário, vai para essa Câmara, desde que faça a opção, a escolha. Tá? E aí as partes são submissas a essa ordem, a essa norma. Né? E a outra espécie é a avulsa ou ad hoc. Então, duas pessoas brigando, falam... Como você chama, colega? Olha, o Luiz, as duas pessoas, conhecemos o Luiz, ou o Luiz é uma pessoa assim, vamos chamar o Luiz de árbitro? Então vamos nós dois lá, Luiz, você aceita ser o nosso árbitro? É a tal da arbitragem ad hoc. Se ele aceitar, pronto, já temos uma arbitragem aqui para resolver o problema. Então ela pode ser institucional ou ad hoc. Tá? E arbitragem é obrigatória? Está terminando, colegas? Sim. Desde que as partes tenham contratado inicialmente, resolver o problema pela arbitragem, não tem como depois falar que não quer arbitragem. Tá? Aí ela é compulsória. E a convenção é a tal artigo 3º da Convenção de Arbitragem ou a cláusula compromissória. Os nossos problemas serão resolvidos pela arbitragem. Pronto. É isso que será resolvido. Tá? Então, quem pode ser árbitro? Né? Qualquer pessoa que goze da confiança das partes e que tenha a maioridade. Né? E o árbitro, segundo a legislação, ele é equiparado ao funcionário público para fins da legislação penal. Então, se ele receber uma caixinha, ele vai responder o que um juiz de direito responderia, pelo crime lá de concussão, etc. Tá? A decisão do árbitro é definitiva, gostou ou não gostou, problema seu. Por isso, quem mandou você perguntar se a roupa estava bonita ou não? A resposta é uma só. Não dá para pedir uma segunda opinião. Na arbitragem, o árbitro é único. Tá? E ela não cabe recurso de nenhuma espécie. E como é que nós podemos usar aqui na nossa atividade básica, né? No corretor de imóvel? Por exemplo, nos nossos contratos de locação, se nós incluirmos lá uma cláusula arbitral, sai da justiça estatal e vai para a justiça arbitral ou privada. Todo litígio, falta de pagamento do aluguel, despejo, etc. Ah, mas você acabou de falar que não dá para ir lá e tirar o cara. Sim, mas o árbitro reconhece o direito ao despejo, aponta um prazo para desocupar, não desocupou, vai lá ao juiz, manda ele sair de lá. Aí o juiz estatal determina o despejo. É essa a vantagem. Tá? Ah, não pagou o condomínio. Quem que garante o pagamento do condomínio? A unidade devedora. Tem uma sentença arbitral dizendo realmente o condomínio tem direito a cobrar o condomínio do mês, a despesa condominal do mês não quitada. Ah, não pagou? O árbitro vai exigir, o árbitro vai dar uma sentença e o juiz de direito vai mandar alienar o imóvel. Simples assim. Eu falei que poderia... Oi. Tem revelia na arbitragem, sim. Depois estabelecida, não compareceu, revelia.
como acontece na justiça estatal. Tem a cláusula compromissória, mas na hora de estabelecer as condições, de escolher o árbitro, não vou, eu assinei lá no contrato porque nem li. Vai lá para o juiz de direito, pede para o juiz de direito para estabelecer a arbitragem, e só nesse caso a única diferença é que o juiz vai indicar um árbitro da confiança dele, juiz, mas vai ser resolvido pela arbitragem. Ok? Então, mas se já estabeleceu a arbitragem, tem-se a revelia, do mesmo jeito da justiça estatal. Tá? E, só para terminar, sei que os colegas já estão cansados de me ouvir, algumas câmaras arbitrais do Estado de São Paulo, da Fundação Getúlio Vargas, é a Câmara FGV de Conciliação e Arbitragem, normalmente especializada em direito econômico, etc. Se vocês entrarem na internet, pedir Câmara FGV, vocês vão ver tabela de honorários, custos processuais, regulamento, e vai por aí afora. Todas essas câmaras. Tá? A da Bovespa é a Câmara do Mercado. A da Federação do Comércio, é a FEComércio Arbitral, a Câmara que, inclusive, a Ordem dos Advogados, a semana passada, aderiu, passou a integrar essa Câmara do Comércio. Né? A da Fiesp, tem a Câmara de Mediação e Arbitragem de São Paulo, que só atende os associados da Fiesp e os seus conflitos. O CREA do Paraná tem uma Câmara de Arbitragem. O CABCB, né, Confederação das Associações Comerciais e Empresariais do Brasil, está montando, e eu tive a oportunidade de uma palestra feita, acho que em Araraquara, se eu não me engano, para a regional de vocês, e tinha um pessoal da Associação Comercial de Birigui, que tinham montado uma câmara arbitral lá para eles, por orientação e custeio dessa associação. E, segundo me falaram lá, havia uma orientação até de que todas as associações montassem câmaras arbitrais para resolver o litígio aí dos pepinos. Né? Uma bem antiga, essa Câmara Arbitral Brasil-Canadá, ela funciona desde 1979, resolvendo os conflitos negociais entre fornecedores brasileiros e consumidores canadenses, e o inverso também. Então, a coisa já está bem longe. E fora outras tantas que a gente escuta falar. Existe uma restrição aí, a justiça estatal trabalhista. Aqui de São Paulo, por exemplo, tem alguma restrição quanto à arbitragem ser utilizada na solução de contratos trabalhistas. O Tribunal Regional do Trabalho de Minas Gerais, por exemplo, defende a arbitragem como meio. A grande verdade é que a justiça estatal teme a arbitragem. Sabe por quê? Qual a desculpa que vai ser dada para precisar alugar o Hotel Hilton por R$800 mil para botar 40 desembargadores para trabalhar? Todos nós pagamos aqui. É boa, porque você paga também, viu? O Hilton lá, 20 anos fechado, falido, caindo aos pedaços, o Tribunal de Justiça alugou e botou 40 desembargadores lá, por R$800 mil por mês. Está lá. Passa lá no Hilton, vai ver luzes acesas e não vê ninguém, fantasma até. É que eles estão lá nos andares, trabalhando bastante. Etc. Outro absurdo, a rua Conde de Sarzetas, tem um prédio azul lá, que é o Tribunal de Justiça. Aquele prédio está interditado pela prefeitura, sabe por quê? Corre o risco de cair por excesso de peso colocado nele, de papel. Os processos. Há mais de 2 anos que não entra um processo lá. Lá trabalham alguns desembargadores, mas a prefeitura interditou o prédio porque ele ia cair. A carga útil do prédio ultrapassou a pilha de papel que estava lá. O papel lá. Então, a coisa é difícil, mas o principal adversário da arbitragem é exatamente a justiça estatal. Bom, meus colegas, eu preciso terminar, porque eu já estourei o tempo que eu tinha, mas antes disso, aí tem alguns dados meu, e eu queria saber, tem alguém fazendo aniversário hoje aqui? Tem alguém fazendo aniversário hoje? Que comprove? Não. Tem que comprovar, né? Fez ontem, fará amanhã? Não. Fez ontem, fará amanhã? Então, eu vou deixar aqui com o meu ilustre... É um livro que eu escrevi sobre arbitragem, e ele está disponível, né, para aquisição, se quiserem, nesse site, né? www.gbook.com.br. Inclusive, se vocês quiserem escrever um livro, também pode publicar lá. Tá? É o livro eletrônico. Estou à disposição para as perguntas.